material, vou conversar um pouco com vocês, e tem a fundamentação inicial com base no filme, Educação Proibida, né, o documentário, e depois extrapolando um pouco as questões que são colocadas no documentário, que são relacionadas ao documentário, mas que extrapolam o documentário, pensando naquilo que eu venho produzindo enquanto projeto de pesquisa, juntamente com o professor André. E aí, a primeira questão ao se analisar o filme, né, porque se colocar nessa condição, quando o Nelson passou o filme, falou do documentário, o primeiro desafio foi tentar baixar o documentário. Ele está disponível na internet, você pode baixar, só que nós não conseguimos baixar. Você pode baixar, a gente não conseguiu. Nenhum computador que a gente tentou aqui na universidade conseguiu baixar o documentário. Mas aí havia uma indicação de um documentário que eu não havia assistido, e o grande desafio ao se colocar na análise do documentário é pensar o documentário tendo como base aquilo que o autor propôs a passar dentro de um documentário, de um filme, mas tentar ler as avessas. Então, compreender por que ele tentou passar daquela forma. Então, quais foram as intenções, as intencionalidades do roteirista, do produtor do documentário. E aí, a gente percebe, quando a gente trabalha com esse tipo de leitura, que o escritor, assim como o produtor, ele vai construindo diferentes dispositivos de leitura. A gente chama de dispositivo de leitura. O que seria dispositivo de leitura? Ele vai criando protocolos, ele vai criando caminhos para conduzir o teu olhar. Para que você mergulhe na história, tenha uma interpretação dessa história de acordo com a sua intenção. E aí, quando eu coloco essa questão, eu coloco essa questão para falar. Então, eu leio, tendo em vista a intenção daquele que produz, mas também tento estabelecer uma leitura subvertendo a intenção daquele que produziu, produzindo também alguns questionamentos para o próprio vídeo, levando em consideração aquilo que eu venho pesquisando. Não precisa de microfone, né? Está todo mundo ouvindo. Bom, então eles constroem um dispositivo de leitura que perpassa pela história, perpassa pela política, perpassa pela formação, perpassa pelo currículo. Então, todas essas questões, vocês conseguem perceber assistindo o filme. Elas atravessam o filme de diferentes maneiras. Eu poderia aplicar outras, mas eu coloquei essas porque depois eu vou dialogar com algumas delas. E aí eles pretendem o quê? Questionar as lógicas da escolarização moderna e a forma de entender a educação, mostrando diferentes experiências educativas não convencionais que propõem a necessidade de uma nova compreensão do sistema educativo. Essa é a proposta do filme. É questionar a lógica de escolarização moderna, que nasce com a modernidade. Então, é interessante compreender isso, a lógica de escolarização, como a gente conhece, e aí eles vão para a história, ela tem os seus preceitos, que nascem com a própria compreensão em função da modernidade. Vocês viram que é lá no século XVIII, na Prússia, que vem. Se vocês forem ler Foucault, por exemplo, vocês vão ver que a ideia da educação se fundamenta nas prisões, nos hospícios, porque eram as instituições que haviam uma formatação melhor construída para se agrupar pessoas, reunir pessoas, disciplinar, controlar. E aí no lado da história tem a visão do panóptico, que seria um lugar de vigiar e um lugar de punir. Então faz essa entrada pela história para mostrar o quê? Para mostrar como a lógica de educação, que conhecemos, escolarizada, ela se pauta numa história. A educação como conhecemos, ela não nasceu do nada, ela nasceu historicamente com um propósito. E esse propósito ele vem se modificando ao longo dessa história, mas mantendo alguns pilares. A disciplina é um dos pilares fortes. A ideia de um currículo que define uma determinada perspectiva de formação com o objetivo no resultado final é um dos elementos centrais. A competição, a eficiência, a eficácia são outros elementos essenciais que pautam esse sistema de educação. E também pautam a concepção que temos da nossa própria sociedade. E aí, o que é interessante compreender, tendo essa reflexão que o filme traz pelo viés da história.
aquilo que o Mark Bloch, que é um historiador, fala, que é muito interessante compreender materializado no documentário. Ele vai falar a seguinte frase: o desconhecimento da história, ele não só compromete a compreensão do presente. Então, não compreender os fatos pela história não apenas compromete a compreensão do nosso presente, mas no futuro a própria ação. Não compreendendo as questões colocadas com uma perspectiva de escolarização que vem se assumindo desde a sua concepção de escola, não compromete apenas a compreensão de escola que temos hoje, mas compromete a nossa capacidade de pensar a escola para além dessa lógica da escolarização. Então, vocês viram isso de diferentes maneiras nas mesas que foram discutidas ao longo desse tempo. De diferentes maneiras, essa questão ela foi se apresentando nas mesas, quando se discutiu leis, quando se discutiu práticas, quando se discutiu as diretrizes. Aí vocês viram que, como essa compreensão de uma necessidade de se inventar uma pedagogia chamada pedagogia da infância, ela está fundamentada não na necessidade de compreender que não existe uma pedagogia da infância, mas de se compreender que a pedagogia da infância que temos hoje não dá conta da compreensão de criança e de infância que nós temos. Essa é a grande questão. Existe uma concepção de infância, existe uma concepção de criança. Só que essa concepção de infância e de criança, que se pauta nessa perspectiva de escolarização, não dá conta da nossa compreensão hoje de criança e de infância. Então, a compreensão disso pelo viés da história nos possibilita diferentes compreensões. E lá na frente eu vou retomar uma questão que foi pontuada ontem na mesa da noite, quando foi perguntada a seguinte questão: nós temos muitos professores de educação física na rede de Vitória, mas não temos a mesma quantidade de professores de artes. Tem alguma perspectiva de ampliar? Aí tem uma questão histórica aí, que às vezes as pessoas não ficam atentas, que está relacionada com a sua dimensão política. Por exemplo, um concurso público foi para se assumir um cargo que não tem uma denominação específica, não tem uma especificidade em uma determinada área, porque o concurso foi aberto para professor dinamizador. Então, quando se abre um concurso para professor dinamizador, passaram mais professores de educação física do que de artes. Então, não é uma questão apenas de ter mais professores de uma área do que de outra. Existe uma questão política influenciando aquele momento histórico que tem relação com uma determinada perspectiva também pedagógica. Porque a ideia não era inserir um especialista dentro de uma determinada concepção, dentro desse espaço. Por isso a nomenclatura também do professor de organização. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais à frente. E aí, não se toca muito a fundo a questão do documentário, mas as primeiras partes do documentário ele coloca muito bem. Não é uma questão, quando se coloca política, não é uma questão de professor, não é uma questão do aluno, é um problema de um sistema, é um problema mais amplo. Essa compreensão que se tem sobre a escola, essa crítica que se produz na primeira parte do filme sobre a escola, não é um problema da escola específica, é um problema social e é um problema político, é um problema ideológico, é um problema epistemológico. Então, é para entender que as questões que atravessam a compreensão daquilo que nós entendemos sobre escola, daquilo que entendemos sobre educação, são bem mais amplas do que se apresenta no nosso cotidiano muitas vezes. Se discute, aí eu trago a discussão no campo da formação, que aí é preciso também pensar que formação temos produzido, formação inicial, formação continuada, formação nossa em atuação com os nossos alunos lá na educação infantil, que é um caso específico aqui, para se produzir uma outra lógica de escolarização que não é essa posta no primeiro momento. Com a formação inicial, que em determinado momento se tornou um grande problema, o trabalho de Jabes, a gente viu, que eu comentei no início,
que um dos motivos para a retirada da educação física da educação infantil em 96, né? Final de 96, as escuras lá no final do ano, foi justamente o argumento que foi justamente a falta de formação desse professor para atuar nesse contexto e a forma como ele atuava nesse contexto. Existem outras questões, como também as questões políticas. E aí, o que a gente coloca? A gente coloca essa questão pensando na formação inicial na universidade. Quando a gente pensa isso, pensando na formação da universidade, a gente consegue perceber que realmente a universidade naquele momento não estava sensível para discutir as questões da infância e de sua atuação nesse contexto. A mudança desse cenário, ela começa a ser produzida e essa discussão ela começa a revigorar, por exemplo, no centro de educação física, com a presença do professor Nelson, que vem para o centro e começa a discutir essas questões. Começa a pensar, a problematizar uma educação para o espaço-tempo, uma educação do professor de educação física para o espaço-tempo da educação física. Mas eu percebo que essa questão, ela não se apresenta apenas no curso de formação inicial em educação física. Basta olhar a formação inicial em pedagogia, em contraponto, que era uma cobrança que foi feita ontem para os pedagogas, de que maneira a pedagoga tem a formação necessária para dialogar com profissionais de outras áreas, como de arte, como de educação física. E aí, quando a gente volta a olhar para o curso de pedagogia, a gente percebe que muitas vezes a pedagoga teve uma disciplina para se discutir a dimensão do movimento e lendo para se discutir a educação física de corpo, a educação do corpo inteiro, que é o João Batista Filho. Então, assim, há uma questão que também não está bem resolvida na pedagogia. E aí muito me assusta quando se fala coisas do tipo: a criança não vai para a educação infantil para brincar. Aí isso muito me assusta. Porque tem algo mais importante para a criança do que brincar. Quando se fala essa questão, se coloca dessa maneira, o que se evidencia? Uma lógica de escolarização que se aproxima da concepção de escolarização que está presente fortemente no ensino fundamental, no ensino médio, e que revela, pensando em uma análise macro-social, revela a crítica que foi feita no vídeo do primeiro. Então, a escola não é o espaço de brincar. Aí eu posso colocar, então, a escola não é o espaço do movimento. A escola não é o espaço da experiência. A escola não é o espaço da criança. A escola é o espaço do aluno. Quando eu transformo criança em aluno, eu coloco as individualidades em igualdade. Porque aluno, ele é igual. Aluno, isso vai homogeneizar a concepção. Então eu tiro da criança a sua singularidade, a sua individualidade. Projeto nela uma igualdade dentro de uma determinada coletividade e produzindo modos de ser, de estar, de lidar, que tende a todo custo silenciar as experiências, sobretudo, que perpassam pelas experiências corporais. Porque arte, música, é isso que educação física, arte e música lida com isso, com essa experiência, com esse olhar estético, com esse olhar poético. E não é só de ouvir, é de experimentar, é de vivenciar, é de possibilitar, colocar em prática aquilo que os professores sinalizam como uma perspectiva de educação no segundo momento do vida. Uma educação que perpassa pela sensibilidade, uma educação que perpassa pela experiência, uma educação que perpassa, né, pela vida. E nós ensinamos, os nossos objetos de ensino, aquilo que a gente ensina, são ensinados inquestionavelmente, perpassando por essas questões. Eu preciso do sujeito encarnado para ensinar isso. Eu preciso de produzir essas experiências para ensinar isso. Por isso que a nossa contribuição está sendo vista de forma muito positiva nos lugares, nas redes onde a educação física, a arte tem se inserido. Problemas temos, eu vou falar daqui a pouco. Então, pensar
o currículo, na sua acepção conceitual, né, na sua origem conceitual, o currículo é o caminho, né? Pensar que o currículo não é apenas o caminho que indica a direção, mas o currículo é a caminhada. Mais importante do que ter o caminho, fundamental prestar atenção em caminhar, naquele que caminha. E é nesse sentido que a crítica se coloca. A educação, muitas vezes, está pautada numa lógica que tira dela aquele que faz, aquele que caminha. Porque ela fica focalizada nas metas e no caminho. E esquece de perceber aquele que caminha, que seria o eixo central, o objetivo máximo da educação. Que no nosso caso seriam as crianças. Mas aí, falar de educação e falar dessa forma torna de maneira muito genérica a nossa análise. E aí eu vou fazer uma primeira crítica também ao vídeo. Entenda a intencionalidade dos autores que produziram o documentário. Eles quiseram mostrar e estabelecer um contraponto entre uma educação que é proibida, que é essa educação da sensibilidade, essa educação do amor, essa educação que foge uma lógica de escolarização, e uma educação que é consentida, permitida e que está colocada em prática. Mas entre essa educação que é proibida e essa educação que é consentida, existem diferentes práticas dentro da própria educação consentida. Porque da mesma forma que assumir o currículo como um caminho, tirando dele o seu objetivo central, que é aquele que caminha, pensar a educação que não é proibida, que é consentida, tirando dela aquele que produz a educação, é tirar dela a vida. Então é perceber que dentro da educação que é consentida, dentro dessa lógica de escolarização, existem diferentes movimentos de resistência, de negociação, de embate, de subversão. Mas o que o produtor está querendo falar? Isso não basta, é preciso efetivamente transformar. Pensar em um outro sistema, pensar em uma outra lógica, porque muitas vezes a tensão, a negociação produzida individualmente, ela não provoca uma transformação de maneira mais ampliada. Né? Agora, eu não posso, estudando o setor, desconsiderar isso, a prática daquele que produz o espaço dentro da escola. E não apenas isso, eu não posso desconsiderar isso vendo o que vocês vêm produzindo e apresentando durante esse seminário. Acompanhando, e não é só vendo, acompanhando, por exemplo, nesse semestre, o trabalho da professora Érica, que está aqui, e a gente fez um trabalho de parceria lá na Escola Zenagem de Alatura. Então eu não posso desconsiderar essa questão da resistência, da negociação, das tensões que se produzem. E nessas tensões vai se construindo outras lógicas de educação, porque senão estaria negando a potencialidade de se compreender a escola como um espaço público. Agora é preciso movimentos como esse para tirar da individualidade e tirar da invisibilidade para trazer para a visibilidade dentro de uma coletividade. São questões interessantes, como foi colocado aqui no primeiro dia do evento. Temos que ter uma pauta para apresentar propostas. Essa é uma questão a se pensar no próximo congresso. Ter um fórum, em determinado momento, dentro da programação, para se discutir determinadas questões específicas da educação da infância, para se gerar, com base nesse fórum, acontecendo dentro do congresso, uma pauta de reivindicação para se pensar melhorias do sistema de educação, daqueles que estão aqui, daqueles sistemas que se fazem presente aqui e daqueles tantos que ainda não estão presentes. E aí foi muito interessante ontem à noite, para quem não ficou até o final, o relato de Cariacica foi, quando ela falou de Cariacica. Quem está falando só tinha Viana, só tinha uma pedagoga na rede inteira. Até 2008, se eu não me engano, já tinha
pedagoga para a vida. Bom, e aí tem algumas problematizações que ao assistir o vídeo eu estou produzindo. Qual o reconhecimento social da educação e da escola? É claro que estamos lidando de processos educativos dentro de um espaço de tempo específico, chamado escola. Então não é um processo educativo que acontece em outro espaço, mas um processo educativo que acontece em um espaço delimitado, em um determinado contexto, chamado escola, que tem determinadas singularidades, inclusive históricas, como foi apresentado. Qual é o papel da educação, e aí escolarizada, em nossa sociedade? A educação no Brasil é uma prioridade? O que deveria ser uma prioridade? Eu poderia colocar aqui, sabe qual pergunta que eu não coloquei? Qual é a representação que os candidatos a prefeito da Grande Vitória têm sobre a educação infantil? É possível fazer uma análise vendo os discursos que eles produzem sobre isso. A primeira questão é creche. Nós vamos abrir mais creche, nós vamos abrir mais creche, nós vamos abrir mais creche, porque a gente tem que botar a criança na creche, porque tem que ter creche, tem que ter creche para botar a criança na creche, tem que ter tempo integral. E a perspectiva que se coloca é o depósito de criança. É o assistencialismo à comunidade. E às vezes, muitas vezes, algumas comunidades, quando começam a estabelecer relação com o sistema de educação infantil, também tem essa concepção. Vão colocar ali a criança, o filho, para poder servir como um espaço de depósito de criança. Aí quando tem aquele feriado, eu falo, mas tem feriado, o que eu vou fazer com essas crianças vulneráveis? Então assim, entender como isso se coloca numa política mais ampla. Qual a diferença entre o discurso e a prática para a favor da educação no nosso país? Existe um discurso a favor da educação, mas existem práticas, como foi anunciada pela que falou da questão do Plano Nacional de Educação, que não saiu, que tem aquela tensão entre a creche e a educação infantil. Tem até uma cisão, né? Creche para a escola, existe funcionamento e que acontece hoje no Brasil no sentido de valorização da educação. Então são algumas perguntas que a gente vai produzindo e vai questionando, levando em consideração aquilo que o vídeo nos provoca. E aí, pensando a questão da escolarização, problematizando um pouco a especificidade da nossa atuação nesse contexto, e também fazendo um diálogo com o Nelson, que citou o Charlot. O Charlot, ele tem um livro muito interessante que discute a relação com o saber. E a primeira questão interessante para nós, que o Charlot coloca, é que ele vai falar a seguinte frase: o saber é relação. Oh, mas o que tem de interessante nisso? Não existe saber fora do sujeito. Só existe saber no momento em que esse sujeito produz relação com esse saber, produz experiência com esse saber. E aí, quando a gente pensa essa questão, ele vai pensar definindo diferentes figuras do aprender que ele denomina, para se relacionar com diferentes tipos de saber. Existem saberes com diferentes naturezas. A escola, ela valoriza o saber objeto e o saber enunciado. O que é o saber objeto? É o saber que está incorporado em um objeto, um livro, um vídeo. A escola valoriza, principalmente, uma linguagem verbalizada, escrita, do raciocínio lógico, do raciocínio matemático. Esse é o lugar ocupado pela escola em nossa sociedade. Por isso que muitas vezes nós temos dificuldade de justificar a nossa presença nesse espaço. Eu vou pegar um exemplo, tirando da educação infantil, vou levar para o ensino fundamental. A grande dificuldade do ensino fundamental do professor de educação física é de avaliar. Porque não é que ele tenha dificuldade de avaliar,
quem tem dificuldade de avaliar, levando em consideração a lógica da escola. Por quê? O saber que ele privilegia não é o mesmo saber privilegiado por outros componentes curriculares. Porque o saber que ele privilegia se aproxima do saber privilegiado por artes, por música. Por quê? Porque o saber que ele está privilegiando é um saber que se pauta no saber de domínio, que é a capacidade que eu vou exercitar de dominar alguma coisa, dominar o aprendizado de um jogo, de uma brincadeira, dominar o aprendizado de aprender a tocar um instrumento musical, de dominar o aprendizado a fazer uma atividade, né, a partir da arte, de sua dimensão estética. E a relação e a dimensão do saber relacional. Por quê? Porque é esse dominar em relação consigo, em relação com o outro. E observe que essas duas dimensões, sobretudo a do relacional, não se coloca na maioria das vezes em outros componentes curriculares. Matemática, português, geografia, história, não está preocupado na relação que o sujeito estabelece com ele para se constituir enquanto sujeito e na relação que ele estabelece com ele. Mas nós lidamos com isso o tempo inteiro. E aí é perceber que aquilo que nos justifica dentro da escola, pensando, a arte, educação física e música, não é a nossa igualdade, é a nossa diferença. A nossa contribuição está em trabalhar com um determinado tipo de saber que nenhuma outra disciplina trabalha. É estabelecer uma determinada relação em que nenhuma outra disciplina trabalha. Essa é uma questão fundamental. E observe como é que se constrói a representação do que seja a escola e como a escola desvaloriza esse contexto. Eu fui fazer uma fala num programa aí, do Salto para o Futuro, e a pergunta final foi a seguinte: professor, os alunos, eles gostam de educação física, eles adoram educação física. Só que quando estabelece a hierarquia da importância da disciplina, eles colocam como penúltima, como última, junto com a arte, junto com música. O que você pensa? Você está falando, eu penso que os alunos estão certos. Porque eles estão respondendo, levando em consideração a lógica da escola. Para a lógica da escola, a educação física, ela vai estar lá com arte, com música, pensando a lógica de escolarização que foi apresentada no primeiro momento, de uma escola que valoriza raciocínio lógico matemático, que hierarquiza os conhecimentos, estabelecendo diferentes graus de importância, levando em consideração aquilo que ela considera relevante. Raciocínio lógico matemático, a escrita, o conhecimento da língua, fato. E quando eu faço essa pergunta ela acaba sendo perversa para o aluno. E aí, pensando na educação da infância, eu tenho 2 sobrinhos, que são gêmeos, tem 5 anos. E aí eu peguei o boletim deles, está lá nota disso, nota daquilo, eu estudo numa escola particular, já tem boletim, já tem nota. Aí, não tinha educação física. Por que não tem educação física? Pode. É fácil. Eu falei, como assim? Mas a educação física é fácil, para que precisa ter nota? Aí eu falei, é fácil, por isso que não tem nota? É, porque todo mundo tira 10, todo mundo faz. E aí, tem uma grande dica interessante para nós. Que muitas vezes a gente não consegue compreender essa singularidade, justificar a presença da nossa área, tendo em vista essa singularidade. Mas os alunos conseguem. E eles conseguem, a partir dessa lógica, valorizar a nossa atuação nesse espaço. E aí, não é, eu estou dando um exemplo de educação física, mas tenho certeza que esse exemplo, levando em consideração a natureza que se propõe ensinar, que a gente chama de estatuto epistêmico, que é ensinado por artes, por educação física e por música, essas três áreas, elas têm
mais aproximação do que distanciamento. Bom, e aí vocês viram lá, tudo isso que eu falei foi mostrado no vídeo, né? Eu fiz um recorte, congelei, né? Essa pirâmide daquilo que é considerado mais importante ou menos importante, existe uma hierarquia dentro da construção de uma grade curricular, até na definição de tempos, né? Aí a gente pergunta, quem disse que tal disciplina é mais importante do que a outra? Quem disse que o trabalho que um faz é mais importante do que o outro? Onde isso está escrito? Onde isso está registrado? Então, é uma lógica que vem historicamente sendo construída dentro de uma determinada perspectiva, né? E aqui tem essa pirâmide que foi mostrada no vídeo, no ensino da matemática, da ciência, da linguagem. Aí você tem hierarquia, né? História, humanidades, natureza, e alguns graus, esforços, artes plásticas, projetos. Isso aqui foi mostrado no vídeo. Tem aqui, né? A importância dos conhecimentos em relação à formação. E temos tantas outras perguntas que eu fui produzindo, levando em consideração a especificidade do lugar que estamos tratando aqui, qual seja a educação infantil. Né? Até que ponto este modelo de escola nos ajuda a pensar a especificidade da educação da infância e da educação infantil? Ou até que ponto ele se faz presente de maneira muitas vezes camuflada dentro do espaço de tempo da educação infantil? Depois eu vou tocar, vou discutir melhor sobre isso. Como os professores percebem as crianças? Qual é o papel social da infância na nossa sociedade? Qual é o significado de ser criança e ter infância, né, nas diferentes culturas? E aí pensar que ser criança vai variar de acordo com a cultura, de acordo com o contexto. Que também não é possível, mesmo que queremos definir uma determinada concepção, capturar nessa definição as diferentes possibilidades práticas de se diferenciar aquilo que seja criança e infância como categoria geracional. Como assegurar que a educação cumpra seu papel social diante da sociedade de heterogeneidade de populações infantis e das contradições sociais? Quantos de nós, trabalhando nas políticas públicas, nos projetos, nas práticas cotidianas, garantimos espaços para a ação e interação das crianças? Nosso centro de educação infantil tem oferecido condições para que as crianças produzam futuro. Nossos propósitos culturais garantem o tempo e o espaço para se criar isso. A pergunta que foi feita, a questão do currículo, né, foi feita assim, por mais que a gente não queira pensar na questão de grade curricular, mas quando você pensa a rotina, por exemplo, que é uma questão que eu vou apresentar, a grade ela está aí. Quando você insere disciplinas, a grade vai começando a se formar, porque eu vou começando a delimitar espaços e tempos para. Mas em que medida esses espaços e tempos estão levando em consideração as necessidades das crianças e não as necessidades de organização da escola e dos professores? Felipe, nós vamos saltar do lado? Vai, vem aqui que eu começo a Gente, eu estou brincando com o Felipe, professor Felipe. A gente está participando de um torneio aqui com os alunos do bacharelado e eu sou o goleiro do time do. Esse slide ele mostra, né, do Tonucci, que foi passado aqui em outros momentos, né? É um pouco da ideia, muitas vezes, que a gente, coisas que a gente faz e não percebe. Né? Crianças, hoje vamos passear, sairemos para dentro do bairro. Em frente, em fila, 2 adultos. A questão da ordem, da disciplina está colocada ali. Deem as mãos, não se distancie. A questão da segurança, né? Você tem que falar, cuidado. Às vezes, a preocupação que nós temos com a segurança, ela é tão grande que impede o desenvolvimento de determinados trabalhos. Porque a gente tem preocupação com que a criança se machuca. Entendeu? O machucar também faz parte daquele contexto, daquele momento. Não descansa, não desça da calçada. E agora vamos voltar para a aula e cada um de vocês desenhar algo que mais achou interessante para que faça. Aí desenhou a cabeça do colega.
frente para o outro, aquilo aqui, não tem vontade de ver nada, então foi lá desenhar uma taxa de colégio. Então isso mostra muito bem, nem sempre também, levar as crianças para um outro contexto significa produzir uma outra experiência, além daquilo que é produzido no espaço para aqui está uma foto da experiência que a gente produziu. Tem um site na internet, eu peguei as fotos do site, porque eu não tinha pedido autorização da escola, do pai, na verdade, do site. Ele desenvolveu um trabalho na escola com a Érica, com a outra professora que estava lá. Esse aqui é o resultado final do trabalho, com uma apresentação de encerramento da escola Zenade. E eu trouxe essa foto para a gente pensar um pouquinho aquela questão ali que vem nos incomodando há muito tempo. Qual questão? Como inserir artes, música, educação física, disciplinas, em um contexto que não se organiza de maneira disciplinar. Não é criando, de longe, não é criando a categoria profissional de líderes adultos. Não é isso que garante uma inserção que foge à lógica. É produzindo uma inversão sobre a nossa atuação naquele contexto. Por isso que eu toquei no início sobre formação. De que maneira a formação continuada e a formação inicial isso oferece elementos para pensarmos na nossa atuação nesse espaço fora das barreiras disciplinares. Longe daquilo que a gente conhece como disciplina. Bom, produzir, e aí eu falo, uma inversão epistemológica fundamentada no protagonismo da criança. Esse é o primeiro princípio. Assumir a criança como eixo central de nossa atuação profissional. Romper com a concepção de criança e alunos, criança como alunos, e infância como etapa de escolarização e educação infantil. Isso Sarmento já vem batendo muito. Há uma confusão. Não, ela tem infância, ela está na escolaridade, na educação infantil. E olha que é interessante para a gente voltar na questão da dimensão do brincar e do lúdico. Uma das categorias centrais que diferencia ter ou não ter infância é o brincar. Isso constitui como uma categoria central. Vejam um vídeo documentário, A Invenção da Infância. E é perguntado para uma criança a seguinte pergunta: você acha que você tem infância? Aí a criança responde assim, ela trabalha cortando sisal. Ela responde assim: eu não acho que eu tenho infância. Eu não posso brincar. O brincar e o não trabalho são duas categorias centrais. A gente compreender essa singularidade que é essa criança que é o produzir trabalhos compartilhados, articulando saberes e fazeres. Não digo numa perspectiva da pedagogia de projeto, mas é preciso ter trabalhos que possibilitem a relação entre pedagoga, informação em pedagogia, informação em educação física e informação em arte. E aí fazer isso sem um projeto de pesquisa, um projeto de trabalho que articule as aproximações, fica muito difícil. É preciso o quê? Estabelecer um diálogo para que essa experiência construída para a criança faça sentido, tendo em vista as diferentes áreas que compõem o currículo da escola. Conceber conhecimento de maneira transversal e de maneira complexa. Produzir condições políticas e pedagógicas para possibilitar a materialização desses princípios. Porque também é utópico pensar em uma articulação sem espaço-tempo de planejamento coletivo. Preciso criar espaço-tempo de planejamento coletivo para produzir efetivamente experiências. E aí a ideia está no tempo de aula, como se garantíssemos uma qualidade de educação em tempo de dias letivos. Qualidade de educação não está em tempo divididos por dia letivo, mas no atendimento e no trabalho que se faz no espaço da escola. Eu acompanhei uma escola quando eu fiz o meu mestrado, que era de ensino fundamental, e o momento que
a escola mais produziu e melhor qualificou as suas atuações com as crianças foi quando ela trabalhou meio período. Não estou defendendo isso. Estou falando que o fato de trabalhar meio período que o mundo ia cair, fez com que a escola tivesse tempo para que os professores, no segundo momento, não estavam com as crianças, liberavam a menor 10 horas. E aí, no segundo momento, a pedagoga organizou uma formação continuada. E aí foi muito interessante perceber que esse trabalho de formação continuada potencializou a prática dos professores dentro de uma escola que perspectivava o ensino pautado no currículo negro. Só que não havia tempo, em nenhum momento, para se construir relações que dessem possibilidade de um trabalho compartilhado coletivo entre os professores. Então, eu estou falando que tem que esperar o muro cair da escola. A gente tem que criar espaços, lugares politicamente instituídos para que o pedagógico faça acontecer. Enquanto esse espaço não acontece, a figura da pedagoga ela se constitui como central, porque é ela que vai estabelecer essa articulação, essa ponte, esse diálogo. Por isso que é tão importante as pedagogas frequentarem congressos com essa característica aqui, para elas conseguirem, de fato, compreender o trabalho que é feito em artes, educação física e música, produzindo um diálogo mais potencializador do espaço de educação e música. Compreender a força da tradição dentro da própria invenção da pedagogia da infância. Porque também a gente não pode ser utópico de pensar, vamos construir uma pedagogia da infância, a gente pode construir idealmente, mas a gente tem que saber, como no final do vídeo mostrou, a educação que não é proibida, essa educação convencional, ela está dentro de cada um de nós. Entender com isso é muito difícil. Então, mesmo se produzindo uma pedagogia com outra concepção, é preciso compreender que a gente não vai se desencarnar de toda a nossa experiência com as colonizações. A gente precisa nos questionar sobre isso o tempo inteiro. Mas sabendo que a nossa história de formação também tem implicações na nossa atuação. Inclusive, o trabalho da Zenólia e da Renata, eu acho que mostrou a nossa história de formação, pensando em educação infantil e educação física, influencia, inclusive, na seleção dos conteúdos que vamos ensinar. O trabalho da Renata mostra isso. Então, nossas experiências sociocorporais, elas são tão fortes, elas demarcam tanto a nossa identidade, ao ponto de definir as nossas escolhas dentro do currículo que fazemos no curso de formação inicial. A tese da Zenólia mostrou isso. E o trabalho da Renata, orientado pela Zenólia, mostrou que não só isso, define também as nossas escolhas quanto os conteúdos que trabalhamos na educação infantil. Tá? Aproximar universidade, especificamente educação básica, educação infantil, em um movimento de colaboração. É sair da universidade e ir para a escola, não no movimento de achar que nós somos, os intelectuais, temos a resposta para a escola. Não, tem que se colocar como parceiro, de se colocar na relação de colaboração, de produzir junto, de dar visibilidade. Então é nesse movimento que eu tenho apostado. Inclusive, foi criado por mim e os meus orientandos uma formação continuada de professores do ensino fundamental, e aí a gente está tendo sobretudo professores da Serra, com o objetivo de criar um livro didático, que é um termo provocativo, dando visibilidade para as práticas dos professores. Por que livro didático? A gente está vendo que na área está saindo de diferentes lugares do livro didático. A gente quer mostrar que o livro didático só faz sentido na medida em que ele nasce das práticas daquele que efetivamente faz e produz a escola. Porque experiências nós temos várias, faltam muitas vezes e é nada secundário. E alguns princípios que também já foram colocados, que está no artigo 2, explicado em 1999, 1998, os princípios éticos,
estéticos, políticos, para dar fundamento para a nossa atuação profissional. Isso já foi falado em outros momentos, eu não vou aprofundar nessas questões, porque já foram falados repetidamente, pelo menos em 2 vezes. Tá? Então, para vocês compreenderem, depois eu vou colocar também disponível esse material. E falar que muitas vezes a questão não está no plano dos direitos sociais, ao respeito, à proteção, à saúde, à educação, à assistência comunitária. Mas na materialização, na vivência, no exercício desses direitos. A Constituição garante vários. O fato da Constituição, de uma lei, garantir determinado direito, não significa que esse direito se coloque em prática. É preciso estabelecer ações para se produzir esses direitos na nossa prática, inicialmente pedagógica, no espaço da escola. E aí pensamos os interesses das crianças, as necessidades, as expectativas, as possibilidades e a autoria. Rompendo a lógica de infância, sujeito sem fala. Ser incapaz. Elas falam de diferentes maneiras. Inclusive as do grupo infinito. As de 6 meses, 7 meses, 8 meses. Elas nos falam de diferentes maneiras. Falar não se resume numa linguagem articulada. Mas ele se expressa num choro, num olhar. É preciso compreender e além, ter sensibilidade e estar aberto para perceber essas questões. Mas de perceber que tem que haver essa sensibilidade ao lidar com o outro, com as crianças. De perceber que ela fala de diferentes maneiras. Muito interessante, você leva o aluno para, e professores observam algumas vezes, para desenvolver uma atividade com as crianças, dar uma aula para a criança, e a aula, na cabeça dele, deu tudo errado. Por quê? Não, porque a criança deu tudo errado, porque minha aula não levou em consideração as necessidades e interesses das crianças. Não foi isso. Porque as crianças são indisciplinadas. Que as crianças não tiverem interesse. E aí você problematiza isso. Olha, se elas estão disciplinadas, porque tem alguma coisa, não é com ela, é com você. E aí me surpreende a quantidade de diagnóstico que se produz sobre criança com deficiência. Não, esse é imperativo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque esses rótulos definem o meu modo de lidar com o mundo. Eles influenciam o meu modo de lidar com o mundo. Tipo, eu vou dar uma aula, levo as crianças, aí levo os alunos para fazer uma intervenção, como aconteceu no ensino médio, aí o professor chega e fala, aquele não vão fazer nada. Como aquele, não tem nem aula ainda, não vão fazer nada? E aí nos surpreende que aquele fizeram tudo. E aquela que fazia tudo e não fez nada. Por quê? Porque a perspectiva de aula modificou. E ao modificar, os interesses se modificam. E aí a dimensão da autoria é fundamental. A autoria de vocês na produção de suas práticas, bem como a autoria também daquilo que a criança faz. E aí eu vou passar, eu tinha colocado brincar, a sua importância, eu já falei. Eu tinha colocado uma fala do Benjamin, para desconstruir aquele discurso que não é importante brincar. O Benjamin já lá, 60, já coloca que vai criticar a pedagogização da infância, e aí ele vai falar, é possível trabalhar com crianças sem saber brincar, sem ter nunca brincado? Ele vai perguntar para os professores. Por isso que eu falei que muito me assusta quando a gente escuta esse tipo de reflexão. A criança vai lá não vai brincar. Bom, trabalhei aqui alguns princípios, mas para passar da hora, algumas imagens. Esse foi um trabalho que a gente desenvolvia na Prefeitura de Vila Velha, que inclusive está compondo a diretriz de Vila Velha. E aí eu queria debruçar um pouquinho
analisar nesses dois últimos slides. Para tocar na questão da rotina, como a rotina tem atravessado esse currículo, e como a nossa presença tem também, de alguma maneira, fragmentado esse tempo com as crianças. E aí é pensar como a gente pode trabalhar para minimizar isso. Porque na medida em que nós temos, e aí por mais que a gente não queira, e nós temos que, deixa eu ver se está aqui, e nós temos que garantir o planejamento da professores, porque tem isso, você cria momentos específicos de aula com aquelas turmas, que nem sempre são os melhores momentos. Então você chega lá, está jantando. Chega lá, é hora de entregar a criança. Chega lá, é hora de entregar a criança. Chega lá, é hora de higienizar. Chega lá, é hora disso. É hora assim. Fazendo o outro. E aí essa rotina atravessa de forma tão forte esse currículo que acaba determinando as nossas ações e as nossas produções nesse espaço pessoal. É preciso pensar isso e é preciso também pensar a nossa presença dentro desse contexto. A gente não produzir uma prática desarticulada, caracterizando uma concepção de currículo de maneira disciplinar. E aí eu venho me deparando com essa dificuldade muito grande, levando em consideração a delimitação desse tempo, volto a falar, que na maioria das vezes não atende os interesses e necessidades das crianças. Porque agora a criança acabou de andar, no grupo 1, ela vai querer dormir. E eu chego lá cheio de vontade de fazer um trabalho de arte, educação física, ela vai querer dormir. Aí eu faço aquelas que estão acordadas, mas e as outras que estão dormindo? É pensar nessa questão que não é uma questão fácil de ser resolvida. Assim como pensar nessa identidade do professor que está lá dentro da escola. Do professor, que aqui é chamado de dinamizador, e isso traz um problema muito grande. Que professor é esse? Que figura é essa de dinamizador? Qual é o seu papel? E também, em contrapartida, do professor especialista. E aí isso tem construído representações, nossas pesquisas vão mostrando isso, que estão ancoradas, inclusive, na experiência anteriores que os pedagogos têm com essas áreas. Um exemplo, numa escola, a gente queria desenvolver, queria perceber qual era a representação que os professores tinham de educação física. E uma escola de um professor que faz um trabalho belíssimo. Só que a representação dos professores de educação física está ancorada em suas experiências, que é voltada para o esporte. Por mais que o trabalho do professor seja um trabalho dentro de uma perspectiva lúdica, que não trabalha com o esporte, a leitura que ele tem da área é a leitura do esporte. E aí a gente perguntou: por que você não desenvolve trabalhos compartilhados com os professores? Porque ele reclamou que havia resistência. Eu vou fazer o quê? Ele ensina esporte. Que contribuição eu posso dar se ele ensina esporte? Então percebe como essa representação acaba limitando a possibilidade de diálogo que se tem, e é isso que nos remete para a necessidade de dar visibilidade para aquilo que a gente faz. Porque muitas vezes a gente faz, mas fica restrito no nosso fazer. E o próprio professor não tem contato, porque ele sai para fazer o evento. Tá? Então é preciso pensar essas questões e pensar que o fato de ser dinamizador e o fato de ser especialista não encerra em si a dimensão disciplinar ou não disciplinar. E aí, para finalizar, eu gostaria de também trazer para vocês uma preocupação com a questão da educação de 0 a 3 anos e da educação de 4 a 6 anos. Sobretudo de 4 a 6 anos. De 0 a 3 anos, está conforme a LTV, cuidar e educar. Bom, de 0 a 3 anos é o cuidar e educar. Mas de 4 a 6 isso se inverte. E aí a gente vê a força e a presença da lógica de escolarização que está no ensino fundamental. E aí a criança deixa de ser criança no momento do hoje para ser o amanhã. E aí a preocupação central ali
não é no que ela é hoje, mas na sua inserção no primeiro ano do ensino fundamental. Aí a preocupação começa a ser maior o quê? Temos que alfabetizar, temos que alfabetizar, temos que alfabetizar, temos que alfabetizar. E a gente percebe essa cisão nitidamente nessa virada de 4 para 6 anos. E isso fica mais forte quanto mais se aproxima do ensino fundamental. Tá? E a cobrança fica maior. Não é uma cobrança da escola, é uma cobrança da escola, é uma cobrança dos pais. Minha filha já aprendeu a ler? Não aprendeu a ler? Ah, mas não aprendeu a ler, será que ela tem algum problema? Não está aprendendo a ler? Isso tem atravessado de maneira muito forte o trabalho da escola e a nossa representação também com as crianças dessa idade. Porque daqui a pouco, vamos falar assim, olha, nós teremos uma aula de educação física, uma aula de arte, uma aula de música com crianças de 5 anos, do grupo 5. Porque tem que alfabetizar. Então a mesma lógica que está lá vai se inserir aqui. E aí a preocupação, levando em consideração o senso, dessa nomenclatura, né? Ensino regular, creche, ensino regular da escola. E parece que se tiver que cortar em algum lugar, será cortado 0 a 3 anos, que é a creche. Se houver efetivamente esse estrangulamento financeiro, atravessando a dimensão política e atravessando a dimensão pedagógica, o corte será dado de 0 a 3 anos. Por quê? Porque de 0 a 3 anos é para cuidar, e para cuidar, qualquer lugar serve. E aí, de 4 a 6 anos, não, aí tem justificativo, porque a escola tem garantido o seu papel social, que é o educar. Como que esses atravessamentos, como que se o cuidar, como que se não cuidar, também não tivesse a dimensão de educar. E como se o cuidar, como se o educar fosse moldado e construído de uma única forma de concepção, que é aquele definido para o ensino fundamental. Então são questões que eu fui apresentando, fui batizando, que a gente vem discutindo, vem debatendo. Então, eu agradeço e peço desculpa pelo avanço da hora, me empolguei. Tá? Obrigado aí pela atenção de vocês.